Está conosco o economista e comentarista do programa, Almir Hockenbach. Como vai, Almir? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tudo bem. Boa noite, Almir. Bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Almir trata hoje de um tema novo aqui no o modelo econômico que favorece o endividamento e a carestia. Conta pra gente, Almir, o que você vai abordar hoje? Um tema novo e com muita acidez. Ele é um assunto muito ácido. Mas vamos em frente. Na verdade, nós vamos ver aqui quais são os detalhes de legislação, de procedimento, de decisões palacianas que favorecem os especuladores. A primeira questão a ser colocada diz respeito ao superávit primário, que é feito com contingenciamento de despesas do orçamento da União, que muda a destinação legal para uma destinação com o objetivo de atender os interesses daqueles que especulam financeiramente nesse país. Esse é um dos tripés que tanto se fala, superávit primário. O outro tripé da economia é esse que se diz respeito a metas de inflação. As metas de inflação aqui são condicionados aos juros altos, portanto, aos juros mais elevados do mundo. E também o controle, a outra perna desse tripé, é o controle monetário. Esse controle monetário não faz outra coisa senão oferecer garantias e privilégios para o setor financeiro. No próximo slide, o de número 2, nós colocamos aqui alguns pontos também muito importantes, que é essa questão da isenção tributária para os especuladores. As mais altas taxas de juros do mundo pagam um imposto muito irrisório. O torniquete tributário trabalha contra a classe trabalhadora e ele funciona na economia como um redutor de consumo. A carga tributária elevada para os produtores encarece sobremaneira a produção. Bom, de onde vem isso tudo? E por que vem? Na verdade, nós observamos a existência de algumas medidas provisórias editadas para proteger a especulação financeira. Por exemplo, a medida provisória 442, editada no dia 6 de outubro de 2008, permite aos bancos depositarem garantias podres em troca de empréstimos concedidos pelo Banco Central. Coisa impressionante, hein? Coisa impressionante, hein? Garantias podres. Garantias podres. Que são aqueles recebíveis que eles têm, que estão lá no realizável de longo prazo, de recebimento duvidoso. Na maioria das vezes não recebe mesmo, né? Geralmente esses deságios estão acima de 50%. E ele entrega essas garantias podres para o governo em troca de dinheiro bom que é fornecido aos bancos através do Banco Central. Quem paga essa conta? El Pueblo. Pueblo. Lamentável, né? Essa é a MP 442. Essa é a 442. Vamos para a 443. Editada no dia 21 de outubro de 2008. Essa medida provisória permite ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal comprarem instituições financeiras e construtoras em dificuldades. Vamos lembrar, então, comprar o Banco Votorantim quebrado, do Antônio Emílio de Meirelles, e comprar o Banco Pan-Americano quebrado do Silvio Santos. E foi através dessa medida provisória 443. Se não tem, não podia. Não podia. Agora, essas medidas provisórias são produzidas no Palácio, levadas para ser aprovada no Congresso Nacional, e lá os representantes do povo poderiam revogar isso. Mas não revogam. Será por quê? Os deputados? Deputados e senadores. Porque são da base do governo federal. Você já viu disso? Eles pedem voto, igualzinho agora. Estamos em campanha eleitoral. Pedem voto. Vamos defender o povo, porque o povo chega lá, vota contra o povo. Vota com o governo. Você viu disso? O Poder Legislativo brasileiro, ao invés de legislar, defender a população, não. Apoia o Executivo. E além disso, Almir, tem o tal do jabuti. O que é isso? Conta pra gente. O jabuti, quando uma medida provisória vai para o Congresso, ela vai com algumas restrições ou é muito dirigida para um determinado assunto.
Mas, para ser aprovada no Congresso Nacional, o que se observa é que cada deputado tenta colocar um penduricalho para atender o interesse de fulano, de beltrano, de ciclano e assim por mais. Isso é chamado de jabuti. Esses penduricalhos que vão, nós chamamos no Senado de jabuti. São muito conhecidos. E eles entortam todo o objetivo inicial da medida provisória. Às vezes é uma linha um jabuti, é isso? Às vezes é 2 palavras. É um negócio interessante. Muito interessante. Vamos lá para a medida provisória 445 do dia 6 de novembro de 2008. Essa medida provisória possibilitou destinar os lucros da Caixa Econômica Federal para garantir empréstimos das construtoras. Você já viu uma coisa dessa? Em que país existe uma barbaridade dessa? Só aqui. A medida 450, de 9 de dezembro de 2008, permite que o governo federal desvie recursos vinculados às áreas sociais, que é o chamado contingenciamento, para o pagamento da dívida pública. Que coisa, hein? Me perguntaram muito sobre isso porque eu falei desse desvio, né? Sim. Então, na rua me Da perguntaram, Previdência mas Social. como que é possível fazer esse desvio? Eu estou trazendo aqui a medida provisória 450, do dia 6 de 12 de 2008. Tudo de 2008, hein? Tudo 2008. Era o Lula o presidente da República. Era o Lula. Era o Lula. Foi uma arquitetura. Sim. Uma arquitetura danosa aos interesses nacionais. É verdade. Meu Deus, hein? Essa é a conclusão, né? E ele que falava tanto do trabalhador, que defendia o trabalhador, manteve o fator previdenciário, ferrando o aposentado. Exatamente isso. Não é? Exatamente isso. É lamentável, mas Que nós coisa temos aqui triste. que fazer esses Claro, comentários. não tem porque como fugir o disso. povo precisa A saber. verdade é essa. E ela está publicada. Dados do próprio governo, Do governo. Está no site da Presidência no da site República. da Presidência da República. Bom, vamos comentário. continuar. Medida provisória 442, de 6 de 10 de 2008, atrelada a uma circular do Banco Central, a 3434 de 2009. Qual foi o objetivo? Financiar a fuga de capitais. O governo fornece dólares no mercado, as chamadas operações swaps, que garantem aos especuladores o mesmo lucro que eles teriam com a especulação sobre o dólar. Isso é uma mágica. É um negócio terrível. É um assalto ao povo brasileiro. Diversos decretos. Redução de tributos para montadoras de veículos, enquanto estas enviam bilhões e bilhões de dólares na forma de remessa de lucros para o exterior. Outra vez, o povo paga essa conta. Outra vez. Por isso que esse país não vai para frente. Quem será que leva vantagem nisso? Os grupos de interesse, exatamente aqueles financiadores de campanha. Financiadores de campanha. Normalmente eles são financiadores de campanha. E ainda há outras medidas provisórias aqui para proteger a especulação financeira, né? Medidas provisórias 449, a 451, a 497, a 510 de 2008, 2009 e 2010. Veja que é um conjunto todo cercado em 3 anos. Né? O que elas estabelecem? Estabelece múltiplos benefícios tributários e facilidades para o setor financeiro e algum setor industrial. Somente aqueles que têm interesse em distribuir uma parte do lucro com os homens que vivem da política. Voltamos a conversar com o economista Almir Hockenbach, que hoje está falando sobre um modelo econômico que favorece o endividamento e a carestia. Almir, vamos continuar o assunto. Bom, Marcelo, acho que está na hora agora de dizer o que são essas medidas provisórias e por que e como elas existem, né? A medida provisória é um instrumento editado pelo presidente da República e que só pode ser editado se ela der provas ou se for um momento que exige relevância e urgência. Perfeito. A vigência automática, quando o presidente edita uma medida provisória, é de 60 dias. Ela entra em vigência imediatamente. Mas sem a comprovação do Congresso Nacional, ela perde a validade e não pode ser reeditada. Decorridos 40 dias da publicação, sem que a medida provisória tenha sido aprovada ou votada em qualquer uma das casas, ela tranca a pauta em que estiver
sendo examinada. A medida provisória pode ser modificada. O tal do jabuti. E nessas modificações é que existe a possibilidade dos parlamentares colocarem lá os seus penduricalhos. Os seus adendos todos lá. Que você chama de penduricalhos, quer dizer, são Jabuti. os interesses deles. São os interesses deles. Particular. Interesses de grupos, né? Financiadores dos senhores deputados, dos senhores senadores, das suas excelências. E esses penduricalhos, eles são conhecidos dentro do Congresso Nacional como jabutis. Bom, no exame da medida provisória, tem lá uma comissão mista que deve manifestar sobre o tema. Quanto aos aspectos de relevância, urgência, mérito, adequação financeira e orçamentária. Mas eu já vi algumas medidas provisórias que não atendiam esses aspectos E que assim, foram aprovadas. Aprovadas mesmo assim. Eu já vi mais de meia dúzia. ou seja, a tropa de choque passa E por posso cima. dizer que tem mais de 40. Tem algumas que eu não vi, talvez 50. Porque a gente não consegue ver tudo. Não é possível. É verdade. Através da medida provisória, o presidente não pode legislar sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito penal, processual civil, planos plurianuais de orçamentos e créditos suplementares. Ainda bem que salvaram isso. Se pudesse, Já era. o presidente da República passaria para ele uma escritura do Brasil e dizia: o Brasil é meu. É meu. Essa era a grande possibilidade. Não fosse essas ressalvas. Como funciona o esquema da dívida? Como é que funciona? No Brasil foi montada uma armadilha estruturada num arcabouço de ordem legal, de ordem política, financeira e econômica, mas completamente imoral. É uma imoralidade o que se faz dessas medidas provisórias. Pode até ser legal, porque a Constituição dá amparo. Ela ampara. Mas- Por isso a legalidade. O arcabouço legal visa garantir prioridade absoluta aos pagamentos financeiros, juros e amortizações parciais da dívida pública. E por essa razão, aqueles números que nós já mostramos aqui algumas vezes, de que se retira do orçamento 42,42% do total orçamentário para pagar o sorriso largo dos financiadores da dívida. Em detrimento do atendimento de necessidades sociais, tais como serviço de saúde, de educação com qualidade, segurança pública, saneamento básico, mobilidade urbana, infraestruturas e outras tantas necessidades que esse país tem e que elas não são atendidas com dinheiro público. É verdade. Ou seja, absurdo. Um absurdo. É lamentável. É lamentável. Uma coisa que me chama a atenção é que quem tem o dinheiro manda no país, né? Manda. E quem tem o dinheiro é o Poder Executivo. Né? Manda. O dinheiro do país, todo o imposto arrecadado vai para Brasília e vai para o Palácio do Planalto. E o Palácio do Planalto é que distribui. O Congresso diz que aprova o orçamento, mas aprova depois de vários penduricários, como você fala. Os deputados eles trocam o voto pelo quem? Emprego para o povo deles? O que será que é? Mais mala do que emprego. Ah, Mala cheia. E não é mala cheia de porcaria, não. entendi. Agora, uma coisa que me deixa atônito e muito preocupado é o seguinte: algumas medidas provisórias que eu vejo, por ter algumas falhas, inclusive contra a urgência, relevância, essas questões, a pergunta que eu me faço é o seguinte: por que o Supremo não determina, não regula essa questão Das medidas. constitucionalidade da medida? Da Por medida. que não revoga? O Supremo tem poder para isso. Nunca aconteceu, né? Eu não tenho conhecimento. Então é uma combinação nojenta do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo. Eu ainda acho que o Poder Executivo ameaça muito. Ameaça tanto o Poder Judiciário como principalmente. Olha, se não fizerem isso, não tem dinheiro para vocês para isso. Não vamos dar aumento de salário. Não, eu acho que esse é o jogo do Palácio do Planalto. Porque a gente já viu aí, em várias ocasiões, de solicitação de aumento de salário, isso acontecer. Não, se der isso aqui, vai faltar dinheiro para isso.
Então, é um negócio triste, né? É triste. Quer dizer, o poder legislativo, que esse ano temos eleições, você que vai votar para deputado e para senador, saiba disso. É um poder que não pode, porque está à mercê do poder executivo, que é o dono do dinheiro. Né? Inclusive, Militão, quero dizer o seguinte, eu sou portador de um grupo de pessoas que encontrei no calçadão, e eles me falaram que para que eu parabenizasse vocês dois, porque o programa Militão e Militão é o único que abre espaço para que seja aqui dito o que precisa ser dito a quem precisa ouvir. É o único programa que abre esse espaço sério para tratamento, para tratativa dessas questões. O povo está parabenizando o programa Militão e Militão. Obrigado. Vou pedir para a Adilson pôr a tela do endereço aí do professor Almir. .r@hotmail.com. Leva o Almir para fazer palestras e conferências, né? Sindicatos, federações, faculdades, associações comerciais, faculdades, universidades, né? Para você se inteirar de todos esses assuntos por alguém que não é atrelado a um partido político, né? Para alguém que tem independência para fazê-lo. Senão não adianta nada. Né? Você fica trazendo esses caras aí de São Paulo que são tudo atrelados a alguém, aí complica. Os dados do Almir, ele faz com independência. E são palestras bacanas. Né? O endereço está aí, o Adilson colocou. Obrigado, Adilson. Um próximo assunto que me pediram para abordar é essa questão das usinas de álcool que foram fechadas. É verdade. Quantas foram? Me parece que 46. Pelo governo? Pela má política, do preço dos combustíveis fósseis. Ou seja, quebraram mesmo. Quebraram 46. É muita coisa. O álcool é um dos programas mais interessantes do mundo. Do ponto de vista de produção de energia líquida limpa, não tem nada que supere o álcool. Jogado na lata do lixo. A quem interessaria isso? Eu não sei, Militão. É um negócio aos terrível. fabricantes de automóveis, será? Mas eles estão não aí pode ser, não pode usando ser. etanol, usando gasolina. Não pode ser. Né? Não pode ser. Eu acho que tem um acordo esdrúxulo lá fora. Lá fora. Entendeu? Dos produtores de petróleo, que não tem interesse, então, de que o combustível limpo ganhe espaço do combustível notadamente deve ser o mundo árabe. Deve ser. Deve ser os sheiks, o rei da Arábia Saudita, o sheik do Kuwait, dos Emirados Árabes. Eles não sabem de botar dinheiro. Não sabe. Eu não vi outro interesse, a não ser esse. Também não vi. Eu analisei tudo, falei, mas não é possível uma coisa dessa. É verdade. Dentro do país, esse interesse não existe. É verdade. De acabar com os produtores de álcool, eu não vi interesse. Só se for externo. É verdade. E os candidatos à presidência que aí estão, não falam a respeito. A turma do PT, que tem maior tempo da TV, não toca no assunto. O AS, que poderia tocar, o tempo dele é pequeno, então ele está meio atordoado. E a Marina também não tem tempo. Eu acho que o Aécio cometeu um grande equívoco, né? Ele lança como ministro da Fazenda, num primeiro momento, o Armínio. O Armínio. O Armínio foi o homem que internalizou a dívida externa e impediu a possibilidade do calote. Você lembra disso? Que nós tínhamos uma dívida externa, um risco de calote. Ele era um comandado do Soros, veio para ser presidente do Banco Central, internalizou a dívida externa e eliminou o risco dos financiadores. Bom, o Soros é aquele especulador. Sim, Jorge Soros. Um húngaro-americano. Patrão do naturalizado americano. Patrão desse menino. Patrão do Armínio Fraga, que é dono de banco também. Então me parece que se ele quisesse mesmo fazer alguma coisa mais séria, o que ele devia ter anunciado era o Joaquim como ministro da Justiça. O Joaquim Barbosa. Porque esse tem densidade política. E muita densidade. É verdade. Me parece que deu um tiro no pé. Parece. Se ele continuar perguntando para o Fernando Henrique Cardoso o que fazer, ele não vai fazer nada. Vai ficar como está. Essa é a grande. Almir, muito obrigado às pessoas que têm elogiado você também, da sua coragem, o seu levantamento, a sua sabedoria em realmente levantar esses problemas. Voltaremos na próxima segunda-feira com o professor e economista Almir Hockenbach. Obrigado a você. Eu que agradeço. Sucesso sempre. Obrigado. Minha gente, muito obrigado pela atenção. Fiquem em paz. Boa noite a todos.